Tava. Não tava. Tava. Claro que tava. Você veio semana passada, Henrique? Não, quando você veio que eu não vi? Semana retrasada. Ah, legal. Hoje é aniversário do Henrique, cara. 27 anos, né, Henrique? Faz tempo, hein, velho? Henrique, Deus te abençoe. Deus te dá vida para você viver para Ele. Guarda essa palavra no teu coração. Deus não te dá vida para você viver loucamente. Deus te dá vida para você viver para Ele. E para Ele, somente para Ele. Que a sua vida seja um arauto, aquele que anuncia e aquele que experimenta do Senhor em nome de Jesus Cristo. Viu, querido? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor? As crianças vão até lá para trás, porque hoje não tem hora. Dia de jejum, irmão, a gente prega até o sol raiar. Você não está com pressa mesmo? Já pode ir direto para o serviço. Essa semana eu estava conversando com o Davi, marido da Beth, e ele falou de um livro que eu já tinha visto. Eu já tinha visto a capa dele, e o tema eu achei muito interessante. E depois eu cheguei em casa, abri um PDF e comecei a ler as partes que eu julguei mais interessantes, né, desfolhando no PDF, no celular e vendo. O nome do livro é Movidos pela Eternidade. Quem já viu esse livro aqui? Nem você, Bruno? Precisa ler mais, hein, velho? Movidos pela Eternidade. Ok. É um livro de John Bevere. Deve ser isso. Beverly Hill. Tá bom. John Bevere. Deve ser. Movido pela Eternidade. E eu gostei muito desse tema. Eu já tinha visto e eu fui procurar e aí eu fui ler um pouco sobre ele. E eu lendo, eu desfolhando esse livro um pouquinho. Esse livro ele tem 12 capítulos. Na verdade são 12 lições. Porque, lembra que eu falei, eu acho que foi semana passada, uma mensagem que eu falei sobre o número 12? Falei? Que é o número da Bíblia, que o Senhor se relaciona com o número 12 e de todos os seus mistérios e de tudo aquilo. Não estou falando de numerologia, mas uma numerologia cristã que há, e a importância disso. E esse capítulo, e esse livro tem 12 capítulos. E um autor diz que ele tem 12 capítulos por causa do horário zênite. Horário zênite é o seguinte, é o pico, é o equilíbrio, o zênite. Então, assim, 12 horas, meio-dia é o horário zênite, porque é o meio do dia. Meia-noite é o horário zênite, porque é o meio da noite. Se você pegar, começa às 6 horas, meia-noite, 6 horas da manhã, começa a clarear, meio-dia. Então, horário zênite está relacionado a pico, a ápice, né? E aí vai. Então, quando ele descreve sobre isso, ele fala que o 12 está relacionado a exatamente essa preocupação, né, do horário zênite. E se você pegar alguns textos de Jesus Cristo, você vai ver Jesus se relacionando com 12, né, meia-noite, meio-dia, e aí você vai ver algumas coisas. E todas as vezes que você lê um texto e se relacionar com isso, você vai falar, opa, é o horário zênite. A importância disso. E quando nós falamos de zênite, nós falamos da importância, porque ele é ápice, ele é o cume, ele é a importância, ele é o topo, o máximo daquilo em que você deseja, o máximo daquilo em que você é. Se eu te perguntar nessa noite, qual que é o zênite da tua vida? Ou seja, qual é o ponto máximo da sua vida? Talvez a solteira fala, casar. Talvez a que não está namorando fala, é namorar. O que não tem carro, qual que é o máximo? Um carro. Agora você entenda que isso é medíocre? Casou, e aí? Para que eu casei? Comprei carro com o preço da gasolina, era melhor andar de Uber. Não pago IPVA, não pago licenciamento, não gasto com pneu, óleo, filtro, essas coisas todas. Você entende que o máximo
daquilo que talvez você queira, seja medíocre diante daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Ele é pequeno diante daquilo em que o Senhor preparou para mim e para você. Uma das piores questões dentro da igreja é uma igreja que não está focada no seu zênite, na eternidade. O pico da sua vontade não é a eternidade. O pico, o cume, o ápice da sua vontade é terra. Quando fala, pastor, meu zênite é comprar uma casa própria. O Tiago Correia, que já pregou aqui numa quinta-feira, ele é corretor de imóveis. E aí ele posta lá uns imóveis que ele está vendendo. Ele postou essa semana uma casa de 5,5 milhões. E eu mandei mensagem para ele. Falei, ô Tiago, se eu vender o FIT, será que dá para comprar? Eu não sei o que ele pensou na hora, mas ele depois colocou kkkk. Né? Talvez fosse o hábito. Nossa, uma casa de 5,5 milhões, com piscina com borda infinita, com sauna. Eu vou entrar na sauna sozinho, para quê, cara? A Débora tem pânico de entrar em sauna. A Esther não entra, eu vou ficar lá dentro assando. Entra no forno. Né? O Andrezão tem um fornão. Você está entendendo? 5,5 milhões. Mas, pastor, é o ápice. Agora, você nunca pensou, na passagem de ano, você fala assim, se eu ganhasse nessa Mega Sena, você nunca pensou? Eu já pensei várias vezes. 300 milhões, irmão. Bruno, o dízimo, aí vira crente. O dízimo é 30 milhões. Acabou o problema da igreja. Como se o problema da igreja fosse dinheiro. Como se o problema da igreja fosse monetário. O maior problema da igreja é que o zênite dela está em lugar errado. Está no que é palpável. No que a Bíblia fala que a traça e a ferrugem corrói. Esse livro fala, movidos pela eternidade, ele direciona dizendo o seguinte, que o nosso zênite não é nessa terra, é céu. Que tudo que eu faço, que tudo que eu planto, que tudo que eu colho, que tudo que venha sobre a minha vida, sobre a minha mão, é para um único motivo, eternidade. Tudo que eu e você fazemos, o foco é a eternidade, pastor Milton. É tudo eternidade. O Senhor curou o Senhor. Os rins é para a eternidade. Não para ele subir na eternidade com o rim curado. Não, mas é para ele testemunhar do que Deus fez. Porque a medicina fala que não. E fala que não, porque o Isaac já falou isso várias vezes. E ele, para reafirmar, essa semana foi fazer exame de novo, não foi? Deu quanto de problema? Nada. Meu Deus, nada de problema. Tudo certinho, creatinina, colostrácio, prostrácio, intraestrácio. Viu como eu sei? Isso não existe não, viu, irmão? Tudo em ordem. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Sabe qual é o maior problema da igreja? Não é financeiro, é zênite. Aonde você põe o ápice, o cume, o pensamento central do seu coração. A palavra do Senhor diz, quer comais, quer bebais, ou você faz qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. A igreja perdeu a sua visão. A igreja perdeu o seu norte. A igreja perdeu o seu rumo. Quando coloca as coisas dessa terra na frente da eternidade. Por mais que nós possamos falar, por mais que nós possamos pregar, dizendo que a minha casa e a sua casa não é nessa terra, somos somente passageiros nessa terra e que a nossa casa é no céu, é importante que essa mensagem entre nos nossos corações, cauterize as nossas mentes. É importante que essa palavra possa encher a nossa vida de perspectiva daquilo que está por vir. Quando você pega a Bíblia e você começa a ler a Bíblia, hoje nós estávamos falando isso na escola dominical com o irmão Sérgio, falando que tudo está convergindo, tudo está mostrando para que Jesus está voltando. Quem deu amém aí? Pô, você precisa falar amém nisso, cara. Porque se eu falo isso, você faz sinal da cruz e fala, Jesus, não, agora não. Segura aí.
Nós vamos recomeçar lá do começo da vida cristã. Tudo está indicando que Jesus está voltando. Amém, igreja? Amém. Tem que ser o maior desejo da igreja. Tem que ser o maior desejo dos nossos corações. Claro, eu desejo estar com minha esposa, eu desejo. Eu desejo estar com meus filhos, desejo. Eu desejo ver meus netos, pastor Mito, igual o senhor está vendo, tira onda lá com a netinha no colo. Eu desejo, queridos, mas o meu maior desejo é que eu esteja no céu. É a volta de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E isso é importantíssimo, importantíssimo. E quando nós lemos e vemos sobre isso, há um texto que Moisés escreveu. Salmo 90, queria que você abrisse lá, Salmo de número 90. Salmo 90, versículo 12. Pastor, Moisés escreveu salmos? Uai! Pensei que fosse só Davi. Salmo 90, 12. Olha o que diz aqui. Andrezinho. 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volte-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão do teu servo. Satisfaze-nos pelas mãos com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos, os teus servos e os filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Quando eu leio sobre isso, só para que a gente possa entender, Moisés, qual que é a oração de Moisés nesse momento? O foco de Moisés é céu. Querido, Moisés morreu, o corpo dele foi desejado. Moisés, quando morreu, foi um homem que andou com Deus, que foi referencial de forma especial de Deus para com os homens. Moisés foi aquele em que escreveu os mandamentos. Você imagina isso, irmão? Moisés está lá na terra, de Jetro, feliz da vida, seu sogro, cuidando. De repente, Deus aparece diante dele, um arbusto, obrigado, pastor Milton, um arbusto começa a pegar fogo e não se consome. E Deus fala para ele assim, tira a sandália dos pés, porque a terra que você pisa é santa. No meio do deserto, agora você vem até aqui, porque eu tenho que falar, você vai lá no Egito, negão, e você vai liberar o meu povo lá. Moisés passa por 3 fases importantíssimas da sua vida. 40 dias. Onde foi que eu anotei isso aí? 40 anos no palácio de Faraó. 3 fases. 40 anos em Midian, trabalhando do lado oposto do deserto. 40 anos como libertador do seu povo. 3 fases. Moisés está na segunda fase, porque ele sai do Egito, encontra-se lá cuidando dos pastos, das ovelhas. Deus manda ele voltar para poder libertar o povo. Ele volta para libertar o povo. Deus fala com ele, quem vai dizer que eu fui? Diz que o eu sou te enviou. Moisés é aquele que chegou perto de Deus. A cara de Moisés brilhava tanto que ele teve que descer do monte, quando nos 10 mandamentos, coberto o seu rosto, devido à glória do Senhor para com ele. Moisés está escrevendo esse texto aqui, do Salmo 90, dizendo da aflição do deserto, da luta do deserto, mas no final, no versículo 17, ele fala, Senhor, consolida a obra de nossas mãos. Sabe o que isso quer dizer? Senhor, eu quero que aonde eu coloque as minhas mãos, ela possa frutificar. Consolida, Senhor. Consolida a obra das minhas mãos. Eu quero colocar a mão, eu quero que prospere. Eu quero que seja uma mão abençoada. Eu quero, Senhor, orar e abençoar. Eu quero prosperar. Consolida a obra
de nossas mãos. E é interessante que isso... Qual que é o nome mesmo, bem? É interessante que isso é uma anáfora na Bíblia. Por que eu fui perguntar para a pastora? Porque eu esqueci o nome. Anáfora. Poxa, dá para colocar o nome da sua filha próxima. Anáfora. Anáfora, vem cá. Lindo nome. Isso é uma anáfora. Por quê? Era muito comum os hebreus, eles repetirem algo quando esse algo era extremamente importante. Era muito comum. Por que o texto diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, tem necessidade de colocar Senhor, Senhor? Nem todos aqueles que dizem Senhor entrarão no reino. Você não entendeu? Mas é uma anáfora. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quando o texto em Isaías diz, porque ele é santo, 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 santo. Aí você vai falar da Trindade. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não vai falar nada, porque não é isso. Você sabe que não é. É uma anáfora. Por quê? Porque ele quer reafirmar no coração dos hebreus que o Deus dos hebreus é santo. É santo. A importância disso. Quando está em Gênesis, quando Deus faz a criação dos homens, ele diz lá, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus criou o homem e a sua criatura, e Deus o criou. Por que reafirmar algo que ele já tinha dito? Porque a importância de ser tratado no coração dos hebreus era que quem é o Criador de todas as coisas é Deus. Então Moisés, quando ele repete o final do versículo 17, e você está aí, Senhor, consolida para nós a obra de nossas mãos. Aí ele repete, consolida a obra de nossas mãos. Não é porque nesse momento Moisés gaguejou. Porque ninguém sabe se ele era pesado de boca porque era grosso ou se era gago. Não é porque ele gaguejou, é porque ele queria reafirmar algo que era importante para ele. Mas aquilo que era importante para Moisés nessa terra não roubava a sua visão e perspectiva da eternidade. É exatamente nisso que nós precisamos entender. Não era porque Moisés reafirma, consolida a obra das nossas mãos, a obra das minhas mãos, e ele reafirma isso com importância viril, não quer dizer que Moisés perdeu a visão da eternidade. Não quer dizer que Moisés perdeu a visão de Deus para ele. Não quer dizer que Moisés perdeu o objetivo e o propósito de Deus para o coração dele. O grande problema da igreja não é, Senhor, consolida a obra de nossas mãos, mas é deixar que a obra das nossas mãos roube a visão da eternidade. Você está entendendo isso? Amém, queridos? É roubar. E quando a obra de nossas mãos, ou seja, o que você faz, o que você ganha ou deixa de ganhar, toma o lugar de Deus, você perde a visão do zênite na sua vida. Nós perdemos essa visão de zênite. Nós perdemos essa visão da eternidade. A igreja do Senhor não pode perder a visão da eternidade. Jesus foi preparar, está preparando uma nova Jerusalém, ruas de ouro, mansões celestiais, casa para mim e para você, onde não haverá dor, não haverá mais nada. O Senhor está preparando um lugar para todos aqueles na qual se prostrem e vivam uma vida de santidade, possam estar com Ele, a noiva imaculada. Isso é zênite. E isso, Bruno, não pode roubar os meus propósitos. Lógico, pastor, o senhor quer ser próspero muito? O senhor quer comprar? Claro. E a casa de 4, de 5 milhões e meio? Não, não precisa de 5 milhões e meio. Mas eu queria uma casa. Lógico, não precisa ser de 5 milhões e meio, podia ser 1 milhão. O senhor quer claro que eu quero. O senhor, claro. E Deus tem feito. Mas isso não pode roubar a minha visão da eternidade. Porque o propósito de Deus central na minha vida e na sua vida, querido, não é somente derramar as suas bênçãos. O propósito central é te encontrar nos céus.
O propósito central é quando a trombeta soar e o noivo vier buscar a noiva, você possa ser daqueles em que vão sumir como um piscar de olhos. É esse o propósito de Deus em nossas vidas. Deus não tem prazer em que eu e você não subamos para os céus. Deus não tem prazer nisso. Ele tem prazer na morte de quem? Do justo. E não do injusto. O prazer dele está na morte do justo, porque sabe que a morte do justo traz o justo para perto dele. Traz o justo para o seu encontro. A pergunta nessa noite é: aonde está o seu zênite? Como você está sendo orientado? Sabe bússola? Não sei quem já pegou uma bússola aqui na mão. Quando você coloca lá, ela vai te dar o norte, o sul, leste e oeste. E para onde você tem que ir? Ela vai te direcionar. Eu e você que somos tremendamente urbanos, não sabemos nem como isso funciona. Mas quem vive no meio do mato é uma ferramenta importantíssima. Por quê? Porque ele vai dar o norte, ele vai dirigir, ele vai mostrar. Eu sei que tal coisa está no sul, vamos para o sul. O desejo do Senhor na minha vida e na sua vida não é que você e eu possamos nos perder com as coisas dessa terra. E o interessante é você saber que o diabo também dá. O que tem de crentes perdendo a sua visão, a sua santificação, a sua vida espiritual, a sua vida cristã, com aquilo que o diabo tem oferecido, não está fácil. O diabo também dá. Ele também. Eu ia falar que também abençoa, mas abençoa não abençoa nada. Mas ele também satisfaz o seu coração aí com alguma coisa que você deseja. A ponto de nos roubar da presença dele. Você quer ver? A mulher que não casou ainda e está doida para poder casar, encontra um cara que não está nem aí, um pé rapado que está longe do caminho do Senhor, ela vai achar que aquilo ali é varão de Deus na vida dela. E é varão de Deus na vida dela? É nada, irmão. O cara não quer nada com Deus, o cara não quer nada com trabalho, o cara não quer nada com nada. Mas porque falou para ela que a ama, ele falou que me ama. É isso que importa na vida, é ser amado, porque a Bíblia fala de amor, pastor. Aí deturpa a Bíblia toda para se encaixar numa coisa que Deus não falou e não preparou. E aí aquela pessoa não consegue mais estar na presença de Deus, porque foi roubada da presença do Senhor. Aquela pessoa vinha na igreja sem carro, pegava ônibus, vinha de Uber, vinha de bicicleta, vinha como fosse, mas estava na casa do Senhor. Senhor, eu preciso de um carro, Senhor, meu Deus, o carro seria a solução da minha vida. Como se carro solucionasse alguma coisa. Deus sabe como é caro você ter carro. E aí, você ganha um carro. Pastor, eu preciso recuperar o tempo perdido, Renato. Porque agora eu preciso ir para Caraguá. Agora eu preciso ir para as montanhas. Como é que é o nome lá? Campo do Jordão. Agora eu preciso passear. Agora eu preciso sair. Porque agora Deus me abençoou para eu curtir a vida. Será que foi Deus mesmo? Deus tem prazer em que você saia, em que você não esteja, em que você não se prostre. Eu não estou falando que você não pode sair, que você não pode faltar, que você não pode sim passear com a sua família. Eu estou falando que o excesso disso te afasta dos caminhos do Senhor. Eu estou te falando aonde você coloca os bens naquilo que você recebe. O nosso zênite, a hora principal, o ápice, o cume da vida tem que ser na eternidade. E para ser eternidade não tem outro caminho se não for ligado a Deus. Você está aqui nessa noite? Não sai daqui não, irmão. Corinthians já ganhou. Fred já se aposentou. Fica aqui comigo. Moisés era um homem que entendia muito bem disso. Dentro das suas experiências, dentro da sua vida e de tudo que ele abriu mão do palácio. Moisés recusou de ser chamado filho da filha de Faraó, irmão. Não, você não está entendendo.
Não é filho da filha do prefeito, filho da filha do vereador. É filho da filha de Faraó, um Deus. Ele se recusou a ser chamado. Por quê? Porque ele entendeu da importância de um Deus na vida dele. Quando eu leio isso, Moisés recusando esse título, eu fico pensando se eu teria essa coragem de recusar. Se você teria essa coragem de recusar, eu vou abrir mão de tudo. Vou matar um egípcio para poder fugir? E vou abrir mão de tudo. Vou para o meio do deserto. Vou viver lá. E seja o que seja, aconteça o que aconteça. Abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, neto de Faraó. Provavelmente, quando Moisés voltou para poder libertar o seu povo, provavelmente, especulação, o Faraó que estava lá era o irmão dele, provavelmente. Provavelmente. Aquele que ele brincou no palácio. Aonde está o nosso zênite? Moisés deixa algumas lições para mim e para você, para nós podermos caminhar com o nosso foco voltado em Cristo. Primeira coisa que Moisés deixa, não achava que era suficiente. Moisés nunca achou que ele era suficiente. Eu sou o cara, eu sou filho, eu vivo num palácio, eu como de tudo, eu mando em tudo. Eu estou lá, é isso que importa. A autossuficiência nos rouba da presença de Deus. Quando você começa a achar que você é maior do que aquele que rege a sua vida. Quando eu e você começamos a achar que nós somos maiores do que os propósitos de Deus. Quando nós éramos recém-casados que eu digo, uns 2, 3 anos, eu tinha mania de falar para ela: Débora, deixa, eu dou um jeito. Tá bom, amor. Talvez essa seja a palavra de alguns homens. Não se preocupa, eu dou um jeito. Débora, eu sou carioca, eu dou um jeito, cara. Sabe o que aconteceu? Até que teve um dia que não deu um jeito. E ela falava para mim assim: Alexandre, vai acontecer um dia que você não vai conseguir. Porque todas as vezes que eu dou um jeito, o que eu faço com Deus? O Senhor não precisa entrar, porque eu dou um jeito. Descansa aí, Senhor. Até que teve um dia que não deu jeito. E o negócio foi tão rasteira no alto, que eu não sabia onde estavam meus pés. Você já tomou um caldo na praia? Um capote? Que você tenta ficar em pé, irmão, e não consegue? Está dessa altura aqui, ó, você está se afogando? Está pedindo socorro? E você está... Quando você fica em pé, você toma outro e cai no chão de novo e sai com azia de tanta pressão alta. Lá em cima, pressão arterial lá em cima, de tanta água salgada que você tomou. É isso aí. Moisés entendia que ele não era autossuficiente, que ele tinha uma dependência de Deus. Ele era dependente de Deus em tudo que fazia. A segunda coisa, eu não vou parar. Moisés, ele sabia ouvir a Deus. Pensa num cara que ouvia a Deus. Pensa num cara que ouvia a Deus. Que Deus chamava e falava com ele. Num cara que sabia quando Deus queria falar com ele. Hoje nós estávamos lendo aqui, o irmão Sérgio leu a história um pedaço da história de Abraão, quando os homens foram até ele para poder falar que a esposa ia ficar grávida. E eu fiquei pensando: meu Deus, o Senhor foi falar com esses homens. Eu às vezes embruteço tanto o meu coração. Às vezes a igreja embrutece tanto o coração quando o Senhor está falando através da palavra. E fica assim no mundo da lua, só olhando. É o momento em que Deus está falando para mim e para você. É o momento que Deus está disposto a nos ensinar. Moisés sabia ouvir a Deus. Moisés, tira a sandália.
Vem até aqui. Agora está aí, ó, os 10 mandamentos. Está aqui, ó, as instruções. As minhas instruções para você. Irmão, nós precisamos ter os nossos ouvidos afinados e atentos para ouvirmos a voz de Deus. É fácil ter o ouvido afinado? Para quem é desafinado, não. Eu sou um cara extremamente desafinado. O pessoal do louvor sabe. Todas as vezes que vai começar a música aqui, eles têm que começar cantando primeiro que eu. Eles cantam, aí eu entro, porque se eles não entram no eu entro, vira aquele boné velho. Eu nunca começo cantando, por quê? Porque o meu ouvido não é afinado. Apesar de gostar muito, de amar, adorar. Mas o meu ouvido não é afinado. O pastor Maciel sabe o que é isso. Está afinado, hein? Está desafinado, hein? Nossos ouvidos têm que ser afinados diante de Deus. O que é Deus? Quem é Deus? Quando é Deus que fala? E quando não é Deus que fala? É interessante, porque muitas vozes falam. Muitas vozes falam. Mas você tem que saber qual é a voz de Deus. Hoje eu estava aqui na igreja, e um momento que nós estávamos aqui, a Camille... Cadê a Camille? A Camille falou assim, pai! E eu estava mexendo aqui e fiz assim, ó. Aí eu vi que era a Camille, eu falei, Senhor, eu estou conversando um pouco com a minha filha, que eu não estou reconhecendo a voz. Porque eu não sou o único pai dessa igreja. O seu ouvido tem que estar afinado. Para quando ele falar, Alexandre, oi Senhor. Sabe Samuel? Pode falar, que o teu filho ouve. Sabe outra coisa que Moisés era? Fiel à mensagem. Fiel à mensagem. Moisés sempre falava o que era para falar. Moisés, quando foi trazer os assuntos para o povo, trouxe o que era. Não deu uma floreada, não deu... Não, Deus mandou falar isso. Moisés é fiel à mensagem, à palavra. Sabe o que eu estou cansado de ver? Não cansado por ver muito, mas cansado do fato de estar cansado. Que a mensagem e o que os crentes falam é para massagear o ego do próximo. Fala a verdade se eu preciso fazer isso. Se eu preciso massagear o ego do Júnior, eu quero ter paz com o Júnior. Por isso que eu mostro o caminho do céu. Se eu preciso massagear o Henrique, eu quero ter paz com o Henrique. Porque eu quero que ele vá para o céu. Eu preciso da Clara? Não, eu preciso ter paz com a Clara. Clara, a mensagem é essa, filha. Ou você põe a sua vida, ou o bicho pega. Não tem jeito, queridos. Eu e você precisamos pregar a verdade. Porque só a verdade liberta. Só a verdade liberta. Aprenda a ser fiel à palavra do Senhor. Sabe por que eu estou amando essas orações que você está recebendo todo dia e eu também? Porque elas são orações que vêm encharcadas, cheios da palavra de Deus. Senhor, eu quero ser como Esther, a mulher que intercedeu pelo seu povo. Deus, eu quero ser como Ana, que contra a impotência, contra o ventre que não podia ter filho, ela orou. Palavra de Deus do jeito que é. Do jeito que é. Sabe outra coisa? Moisés viveu pela fé. Crente hoje não quer mais viver pela fé. Se viver pela fé eu tenho que abrir mão e servir, eu não quero. Se viver pela fé é eu negar, eu não quero. Se viver pela fé eu tenho que deixar alguma coisa, eu não quero, pastor. Porque deixar é muito difícil. E você quer saber uma coisa? Princípio de reino
é negar a si mesmo, tomar a cruz e servir. Princípio de reino é negar a si mesmo. Você acha? Você poderia estar onde agora? Onde você poderia estar agora? Em casa, assistindo Luciano Huck. É o fim da picada, né? Você poderia estar em casa agora assistindo o quê? Lá não sei o que lá. 2 times ruins jogando. Corinthians e Flamengo. Você poderia estar em casa fazendo qualquer outra coisa. Mas você negou o seu cansaço. Você negou algumas coisas e veio. Amanhã de manhã eu vou mandar uma mensagenzinha de amor para toda a igreja. Porque eu não entendo, por que fulano, ciclano e beltrano não vieram? Eu não entendo, Bruno, eu não entendo, pastor Milton. Por que não veio? Eu entendo porque a irmã Cidinha não veio. Porque o carro bateu nela, ela machucou a perna. E tem 80 anos, negão. Agora eu não entendo jovem que não vem à igreja, porque eu não tive carro para vir. Eu não vim porque sabe como é que é, né? Eu estou muito cansado da semana toda. Vamos fazer o seguinte, vamos orar para você ficar desempregado? Para você descansar a semana toda? Topa? Sabe por quê? Perdemos a visão de... Espero que você em casa me assista e goste. Perdeu. Perdeu a visão de Zenit. Perdeu, pastor Marcelo, a visão da eternidade. E se a eternidade não me impulsionar, querido, se a eternidade não me alimentar, eu largo tudo. O que alimenta o meu coração tem que ser o que alimenta o seu. É que um dia eu vou morar no céu. Para esse negócio de buscar o que está na mão de Deus. Busque a Deus. É essa a importância do reino. É essa a importância do versículo. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. As pessoas não entendem isso. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas buscar em primeiro lugar as coisas que me dão prazer, que saciam a minha sede, que alimentam o meu coração, que me faz comprar, que me faz adquirir. E aí, se der tempo e eu estiver cansado, eu busco o reino de Deus. Não é isso que a palavra do Senhor diz. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Você e eu devemos ser movidos pela eternidade. Sabe qual que deve ser a sua preocupação, Rafael? É onde você vai morar quando Jesus te chamar. É onde eu vou morar quando Jesus me chamar, Débora. É onde você vai morar, pastor Rodrigo. É onde Miltinho, Isabel vai morar. Quando Jesus Cristo nos chamar, cara. Você não sabe o dia, você não sabe a hora. Você não sabe, não sabemos. Há uma brincadeira que diz que na hora que chegar a nossa senha, não tem como transferir. É você, negão. Tenha você 20, 30, 40, 50, 60. Não importa. Te chamou. E agora? O caixão fechou. O que tem que mover a nossa eternidade, o nosso coração é a eternidade. Que você, em nome de Jesus Cristo, seja movido pela eternidade na sua vida. Como que eu vou ser movido pela eternidade se tudo não vai bem? É porque você olha aqui, ó. Abriu. Aí é mancada, parece uma vala. Porque você olha aqui, no seu umbigo. É que você está olhando isso aqui, ó. Sabe qual que era a minha vontade hoje? Não está aqui, irmão.
coluna está doendo, Débora está tossindo, virando do avesso. A Esther não dorme. Aí você fala, meu Deus, eu queria dormir. E a Débora, a madrugada toda, preocupado. Mas eu sei que nesse lugar, eu realinho a minha eternidade. E nesse lugar, jorra cura. Porque é nesse lugar que o Senhor vai curar. É nesse lugar que o Senhor vai fazer. É nesse lugar que Ele vai transformar. Seja aqui, seja na quadrangular, seja na Sara, seja na fonte, seja na IC, seja onde for, é na casa do Senhor. Vamos ficar de pé?